Revista começa com uma viagem pela história política brasileira. Em 1898, nasceu em Porto Alegre um homem que se tornou o maior militante comunista do Brasil. Também conhecido como Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes fez parte de diversos acontecimentos que marcaram o século XX. E a trajetória de lutas e conquistas se tornou tema de livro. Veja só. Alguns trechos da história deste homem se confundem com a do próprio Brasil. Sonhador, Luiz Carlos Prestes participou de momentos importantes e decisivos da política do país. A verdadeira luta pela independência nacional só poderá ser levada a efeito pela insurreição de todos os brasileiros. Um homem apaixonado, sentimental e profundamente comprometido com os ideais dele, com o que ele queria e com a realização de algo. E aí, nesse aspecto, eu acho que mais marca na história do Luiz Carlos Prestes é, sem dúvida, a coluna Prestes, que leva o seu nome, né? E falar de Prestes é falar de vários homens, não é falar só de um único homem, falar de vários homens e falar de várias épocas da historiografia. E um homem específico, talvez o que abre a porta, que inaugura a entrada dele no cenário político nacional, foi a coluna Prestes. Em combate às oligarquias brasileiras da República Velha, a coluna Prestes levou mais de 1.500 homens a percorrerem o Brasil. Junta-se a coluna de São Paulo e viaja pelo Brasil afora e conhece de fato um Brasil na década de 20 do século XX, um Brasil ainda muito rural. Durante o governo de Getúlio Vargas, nos anos 40, a primeira esposa de Prestes, Olga Benário, foi enviada à Alemanha e morta em um campo de concentração nazista. Alguns anos depois, Luiz conheceu Maria Prestes, que o acompanhou pelo resto da vida. Eu já conhecia, né? Porque o meu pai era comunista e falava muito da coluna Prestes e de Luiz Carlos Prestes. Eu ainda era criança, mas já ouvia falar. Eu fui designada para ser segurança dele. Já tinha atuado na juventude comunista, no movimento de mulheres, no movimento de rua. Além do companheirismo constante, a relação de Maria Prestes com o marido foi marcada por perseguições políticas. E essa trajetória motivou o lançamento de um livro sobre as histórias vividas pelo casal. A minha vida com o Prestes, né, foram 10 anos de clandestinidade, onde eu criei uma família. Os meus filhos só foram conhecer quem era o pai quando já tinham o mais velho já tinha quase 20 anos, que foi em Moscou, porque em 64, com a ditadura, minha casa foi invadida, nós emigramos para Moscou e aí em Moscou foi que meus filhos foram conhecer quem era o pai. Por influência de Prestes, alguns membros da família também se tornaram militantes políticos. Desde jovem, desde o movimento estudantil, militei. Hoje sou uma militante do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, tenho uma trajetória desde o movimento estudantil e sempre fui adepta das ciências sociais. Estudei ciências sociais, sociologia, me formei, fiz o mestrado na ciência política, fiz o doutorado na ciência política, sempre com olhar para os movimentos sociais, para os partidos, para a relação sociedade civil e Estado, porque é algo que me move, algo que me move a estudar, a entender, a compreender. Luiz Carlos Prestes faleceu em 1990, aos 92 anos. Na mesma época, a história do Brasil deixava para trás os últimos resquícios da ditadura militar, depois da primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. O legado deixado por Prestes, repleto de lutas e ideais, ainda hoje motiva e inspira muita gente. Nós já avançamos muito, né? Hoje nós estamos num país democrático, num país que está caminhando para o desenvolvimento. Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar na consciência da população, na tomada de consciência das pessoas pelo seu país. Não é o problema de ser comunista ou socialista. Eu acho que a gente tem que lutar pelo bem e o melhor. O Brasil é um país rico no clima, na terra, no povo, na solidariedade. E por que o povo tem que viver na miséria? Um homem que se identifica muito com o povo, e o povo vai se identificar com esse homem, como se ele estivesse trazendo ali as esperanças de futuro melhor e uma expectativa para esse povo.
filha de escrava, Francisca de Paula de Jesus, mais conhecida como Nhá Chica, recebeu o título de beata pela Igreja Católica no Brasil. A mãe dos pobres, mineira de Baependi, dedicou grande parte da vida à caridade e aos mais necessitados. O processo de beatificação começou em 1995, mas ganhou fôlego com o caso da professora Ana Lúcia Leite. Às vésperas de uma cirurgia no coração, ela recorreu a Nhá Chica por meio de orações. Dias depois, a doença foi dada como curada, sem que houvesse a necessidade da cirurgia. Fato reconhecido pelo Vaticano como um milagre. Apresentar ao Santo Padre, Papa Francisco, a viva gratidão pelo dom da beatificação da venerável serva de Deus, Francisca de Paula de Jesus, conhecida pelo nosso povo como Nhá Chica. Nhá Chica se tornou a primeira beata mineira do país. Com pouco mais de 18 mil habitantes, a cidade de Baependi, no sul de Minas Gerais, recebeu milhares de fiéis e religiosos. A celebração contou com a presença do cardeal Ângelo, representante do Papa Francisco. Isso é muito importante para a nossa igreja, porque se trata do reconhecimento da santidade, da vida heróica que Nhá Chica teve no sul de Minas, exatamente em Baependi, e dali para o restante de Minas Gerais e para o Brasil. Ela foi beata porque foi atribuída por intercessão dela um milagre. E agora ela será canonizada, se tornará santa, quando a beata Nhá Chica tiver um outro milagre atribuído a ela. O plenário da Câmara Federal deve votar em breve a proposta de emenda à Constituição número 37. A PEC 37, como ficou popularmente conhecida, pretende tirar o poder de investigação criminal do Ministério Público, tanto no âmbito federal quanto estadual. Atualmente, o órgão pode denunciar e investigar crimes de maneira independente. Se for aprovada, a nova medida autoriza apenas a polícia a fazer esse tipo de procedimento. No ponto de vista de hoje, o professor de Direito Penal Leonardo Guimarães comenta o assunto. A atribuição exclusiva de poderes a determinadas instituições, ela é ruim para o Estado democrático. Porque a lógica da democracia, de um Estado de direito democrático, são instituições exercendo controle entre outras ou sobre outras instituições. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que faz infirmar, que faz afastar de vez essa tentativa de se afastar o Ministério Público de eventuais investigações penais, de fatos com relevância penal, é desconsiderar o papel do Ministério Público, a função do Ministério Público como parte legítima no processo penal, como legitimado a propor a ação penal, como parte legitimada a apresentar a um juízo pré-constituído uma acusação contra alguém. Porque o papel da investigação preliminar é justamente esse. O papel jurídico da investigação preliminar é fornecer ao Ministério Público informações mínimas para que ele possa levar um fato ao conhecimento do juiz. A discussão que envolve esse afastamento ou não do Ministério Público, que é o que parece estar sendo discutido nessa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, não vai surtir, na minha opinião, os efeitos alardeados aí pelos defensores da inclusão dessa proposta de emenda à Constituição no texto constitucional. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira uma entrevista especial com o cantor e compositor Afonsinho. Veja também os destaques da cena cultural da semana. Não saia daí. A gente volta já.